Tá cheio de escrito. Uhum. Agora, amor, não pode falar, não. Escuta. Tudo escuta. Né? Aí. Você. Aí. Aí vai me ver ali. Ei, doutora Roberta, tudo bem? Mandei um direct aqui para a senhora. Pedi a senhora falar oi comigo agora aí, para a senhora entrar. Ei, tudo bem? Agora tá tudo assim, né? Virtual, né? Pois é. Pra gente é mais difícil. O som da senhora tá baixo. Não sei se é o meu ou da senhora. Ah, e agora? Ainda tá assim? Melhorou. Melhorou. O meu e da Melhorou um senhora pouco? também. Melhorou. Ah, tá bom. Tá O bom. pessoal tá entrando, tá bom? Tá certo. E aí, como é que tá essa questão em São Paulo? Opa, Tá bem deixa eu voltar. pesada. Tá bem Tá? pesada. Tá. Tá muito. Como que eles muito estão lidando? O governador realmente fechou as barreiras mesmo? Então, tá fechando as barreiras das estradas, né? Tentando segurar um pouco, mas o comércio do centro, principalmente a zona central, hoje na 25 de março, mostrou que foi assim um caos, todo mundo saindo, indo ali, circulando aquela 25, ladeira Porto Geral, aquele mundo de gente, alguns sem máscaras, né? Algumas galerias vendendo, e assim tá, né? Tá bem difícil de controlar. O pessoal não tá, é porque o pessoal, eu acho que tá faltando mais informação, não se diz assim. Gente, é isso, vamos esperar até dia tal, depois a gente vê. Acho que, sabe, o pessoal está com medo, os empresários estão com medo, porque não é R$ 600 que vai dar conta de manter. É verdade. Né? Acho que meu som está retornando. É verdade. Sem Né? Não contar as filas, banco, aqui na minha cidade, assim, tá um caos, as filas assim gigantescas, as pessoas não respeitando a distância, né? Tudo devido ao recebimento do auxílio emergencial. Então, Aí é só na Caixa que está pagando também? Opa. Aí é só na Caixa que está pagando? Isso, só na Caixa. Pelo menos é o que eu sei. Aqui também é nas caixas lotéricas, assim também. As pessoas vão ficando sofridas também de ficar em casa também, sem saber. Exatamente. A mãe agora tem que dar conta de ser professora. Pois é. Isso aí vai Tem uma ter amiga que sofrido eu muito. conversei hoje ainda, que ela está dando a aula, né, virtual, acompanhando os trabalhos. Ela reclamou para mim, nós trabalhamos até juntas, e ela reclamou que alguns pais estão se manifestando contra a situação de que tem que ajudar os filhos e tendo essa recusa, que a obrigação é dos professores, que a culpa é da escola. Né? Que às vezes os pais nem sabem, né? Então, e ela como Tô vendo aqui porque me tá tendo um retorno aqui. Pera. Esse melhorou agora. Agora melhorou. Tá me escutando? tá. Tô escutando. Tava dando retorno. Ainda tá, deixa eu ver.
Pois é, esperando o pessoal entrando aí aos poucos, Tá bom. né, para a gente falar um pouquinho sobre essa maratona que nós estamos falando sobre psicanálise. Não sei por que está fazendo esse retorno. Pronto. Tem que sobreviver à tecnologia. Minha mãe falava assim, as máquinas iam falar. Eu ficava pensando, assim, meus brinquedos falando. Agora estou sobrevivendo, meus novos brinquedos falando. Estou sobrevivendo. Eu também, tá bem complicado. Terrível. Não faz parte da minha geração também. Não faz isso. E até que a gente tá saindo bem, pô, porque a gente tá dando conta. Pô, pois é. Né? Assistindo aula, dando aula. É verdade. E, doutora Roberta, como que tá aí essa questão de atendimento clínico, psicológico porque aqui eles estão muito preocupados, né? Na Argentina também. Aqui em Minas, eles estão muito preocupados com a saúde mental. Uhum. E aí? Então, aqui em São Paulo também existe essa preocupação, muita preocupação. Muitos psicólogos, psicanalistas também agora, né? Com essa questão de estar divulgando o atendimento, de estar disponibilizando esta fala, né, para aquele outro que está confinado e que precisa, né, tá conversando com alguém, né? Então, eu acredito que isso seja mundial. Até eu tô atendendo uma nossa aluna, né, que está na França, Camila, não sei, ela não vai poder estar assistindo porque esse horário agora está... Fuso horário. E lá ela comentou também que está tendo muita procura, não estão encontrando didatas, enfim, ou psicanalistas, psicólogos que estão disponibilizando esse atendimento, né? Ela está sentindo com as pessoas que ela trabalhou, que vem tendo contato, está tendo essa carência muito grande, né, de se conversar, né, de se falar, de os bate-papos que existiam antes, né, disso tudo, o cafezinho da tarde na casa da amiga, enfim. Né, são até essas pequenas coisas, né, que hoje uma amiga mesmo comentou comigo. Ai, que vontade, agora na época das mães, de estar enchendo de glitter, de fitas, né, que reclamava. Ela falou, poxa, a gente reclamava tanto, né, e agora como eu gostaria de estar fazendo esses trabalhos intermináveis, né? Então, Porque esse confinamento, né, quem tem a mãe, por exemplo, mais idosa, infelizmente vai ter que se resguardar um pouquinho, né? Porque o vírus, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Laboratório não, mas ele é verdadeiro. Ele é cruel, ele não tem compaixão. Cada dia parece que eles estão descobrindo alguma coisa a mais. Né? Meu marido está falando agora. Pois é, gente, vou apresentar a doutora Roberta para vocês, né? É a doutora Roberta Ornelas, ela é psicanalista agora também, mas é psicóloga. Aposentou de uma parte da vida dela, né? Aí teve essa convocação, né, psicossocial, psicoespiritual, para poder começar a fazer um curso e começar a trabalhar. Isso aí, uma pessoa muito dinâmica, muito estudiosa, é uma das didatas lá de São Paulo, né? E que vai estar atendendo os alunos. Os didatas são aqueles que têm responsabilidade em atender alunos, quer dizer, eles ensinam alunos como fazer as intervenções no séptico psicanalítico. E nessa maratona de psicanálise,
nós as convidamos, né, para poder falar sobre o feminino, a mulher, não é verdade? E também esse ser filho, né? Porque a gente começa criança, filho, e aí vamos progredindo até dar conta ou não de nos tornarmos esse ser feminino ou mulher, né? E aí, doutora Roberta? Então, realmente, como você falou, eu tinha me aposentado, achando que as coisas estavam tranquilas, né, aparentemente, mas eu sentia que não era, parecia que alguma coisa estava gritando dentro de mim, né? Foi aí que eu, né, na parte da religião, eu me ative com Deus e pedi um discernimento. Isso foi até o fim desse ano, nessa passagem, a qual passou apenas eu e minha filha, uma das minhas filhas, e pedi para que se era isso apenas que eu iria estar fazendo. Que arrepiada. Se já tinha encerrado, né? E que eu sentia que não era, mas eu estava pedindo um discernimento para ele me conduzisse a um caminho que eu soubesse fazer. Eu não saberia se seria lecionar novamente, o que, né, que ia me conduzir, mas que se fosse para isso mesmo, sem problemas, né? Isso foi no dia 31 para dia 1º. Quando foi no meados de janeiro, eu recebi um folder da escola da Sumos, né? E a minha norinha, ela passou para mim e falando: Rô, interessa você? Quando eu olhei aquela propaganda, não sei, alguma coisa, né, estalou na minha mente. Falei, gente, é isso. Foi um sinal, né? Um sinal. E aqui estou, né? Como quando você me falou, Roberta, eu quero fazer um desafio. Estou te desafiando, você aceita esse desafio? E eu dei uma que é um desafio, né? É um desafio. Eu dei uma parada, né, e logo respondi, aceito. Espero, né, contribuir e fazer do meu melhor, né, aqui para vocês. E como psicóloga e professora que eu fui a vida toda, né, como mulher, mãe, né, foi muitas lutas, né? Não foi fácil. Eu me posicionei numa função de mãe e pai, porque eu não tinha muito essa... o meu marido, ele não se posicionava na função de pai, né? Então eu me vi numa condição em que eu me preocupei, né, em salvar os filhos, né? Exatamente. Então eu tive que reinventar, né, na posição da FI também, e assim, né, tentar criá-los da melhor maneira, né, e trabalhando fora, e lecionando, às vezes manhã, às vezes noite, e assim eu ia intercalando, e com muitos contatos assim na psicologia, né, com alguns atendimentos de alunos problemas, né, com adolescentes. Toda a escola que eu lecionei, o diretor, sabendo, ou mesmo amigas, né, sabendo da minha outra função, acabava me convocando. Todo diretor falava: Roberto, eu tenho uma salinha aqui, você não faria a questão de atendimentos? Quer dizer que é uma vocação mesmo, né? Alguma coisa assim, né? Amigas, eu tenho um caso, meu marido, isso e aquilo, né? E aí sempre foi.
Após eu me aposentar, eu me aposentei precocemente devido a uma enfermidade que eu tive, então eu me aposentei por doença, eu tive que me aposentar mais cedo. E eu fiquei durante 11 anos me reestruturando, me reinventando, tentando saber buscar aquela mulher que era ativa e que fazia tudo isso e que se reinventou como pai, posição de pai, enfim. E eu estava buscando essa pessoa que estava ali guardada, né, enclausurada dentro de mim. Então eu demorei, não é fácil, né? Isso durou Com certeza. 11 anos para eu conseguir resgatar essa pessoa que eu era. E eu sabia que eu tinha, eu era muito capaz, eu era muito produtiva. E durante esses 11 anos fiquei assim, sem referência. Né? Você acha que você ficou sem referência? Ou você estava você ficou sem referência? Ou estava tendo um momento de encontro com você? Talvez. Eu acho que assim, a maturidade, eu acredito que agora, né, que eu fui tendo nessa reconstrução da minha vida, de momentos difíceis talvez que eu passei, momentos de resgatar algo de bom de tudo isso e deixar as coisas obscuras ou as coisas ruins não serem tão fortes, né? Não ter aquele peso maior para que eu continuasse naquele recluso, né? E levar as coisas numa forma mais branda, né? E o que eu fazia com as pessoas que me procuravam, né? Eu tenho aqui uma prima que ela está até, acho que presente, e que ela foi uma das pessoas que me ajudaram, porque durante todo esse tempo acabei, é pessoa da família, mas ela diz até que eu sou a terapeuta dela, porque nós nos conversamos tanto e ela me incentivava tanto. Os amigos, O quanto eu tenho amigos, também. O quanto que eu, né, erguia e quanto dom que eu tinha de estar com essa minha alegria, que eu sempre fui uma pessoa bem animada e alegre e falando coisas, né, que elevava a autoestima das outras pessoas. Só que eu não percebia que às vezes dentro de mim ainda existia aquela pessoa ainda que ainda estava enclausurada. Né? Eu passava boas energias, vitalidade, vida, ânimo para o outro, mas para mim mesma eu não conseguia ainda enxergar. Porque talvez eu me sentia ainda nessa situação de não poder fazer mais o que eu gostava de fazer, que era lecionar, passar aquilo que eu sempre fui muito boa, né? Eu fazia, né, modéstia à parte. Mas que bom que você acha isso. E eu me sentia satisfeita, né? Mas apesar de ser muito crítica também. Então eu sempre tentava renovar, melhorar, né? E passar informação da melhor forma. E então nisso tudo eu fiquei assim, o que então vai acontecer? E cada ano que passava eu me sentia, mas será que acabou? É ponto final? Né? Aí eu vi que não era, que era uma vírgula. E que isso está por vir, vai continuar. Né? Que agora está um novo ciclo, né? Um novo ciclo. E que eu estou me sentindo muito com um espírito muito elevado, com a vontade de ajudar todos, né? Mostrar essa alegria de viver, essa vida que está aí por vir, né? Essa renovação.
né? Uhum. Então é isso que eu quero representar. Interessante que você fez o trajeto que Freud nos ensina. Se você foi se tornando cada dia mais uma mulher, sem perder a parte feminina, mas a garra, a idoneidade, a habilidade de ser, a capacidade de acolher, né? Gente, sábado, a filha dela estava na aula. Ela conseguiu contagiar a filha dela, né? Para estudar psicanálise. E isso é o melhor reconhecimento quando nós conseguimos contagiar a nossa família. Uhum. A nossa família começa a olhar e falar, realmente, isso existe. Sim. Não é verdade? Isso é bom. Isso é Quando bom. a gente fala com alegria e com amor aquilo que nos, né, nos impulsiona, né, é muito gratificante. Eu tive alunas de magistério, quando eu lecionei psicologia, inclusive, no antigo Cefam, não sei se existia em Minas também. Existe, sim. Teve? Então, e depois de algum tempo, alguns anos, eu encontrar a aluna e falar, professora, eu estou fazendo psicologia por sua causa. Né? Isso acontece. Então, alunos que eu lecionei no ensino para adultos, né? Na suplência, e que às vezes chegava e falava, professora, a gente espera a semana inteira para ter a sua aula, porque quando a senhora chega, a senhora dá dinâmica para a gente, dinâmica de grupo, e isso faz a gente relaxar, né? Passa um pouco da vivência, dá, né, aulas de autoestima, né? Então isso daí é que para mim era muito bom, sabe? Eu deixava todos os problemas, né? Situação de casa, são 4 filhos que eu tenho, né? Nossa, 4? Tenho Casados, doutora Roberta? O mais velho é casado, ele é cardiologista em Mogi das Cruzes, né? Ele tem 35 anos e se casou há 1 ano e meio, 2 anos, acho que vai completar agora, né? Aí o do meio não é casado, vai se casar esse ano, espero, em outubro, que dê tudo certo. E as minhas gêmeas, né? Que uma é Ana Luísa, né? E a outra Ana Paula, né? Ana Luísa se formou agora em veterinária, em arquitetura, e Ana Paula, a veterinária, está terminando agora, e elas vão completar 26 anos. Né? E o do meio, que vai completar 29 anos, todos os meus filhos são de junho. Então, todos. Olha que engraçado, né? Todos. Em setembro eu era muito fértil. Era muito fértil, com certeza. E como que foi ser, porque a Ana Luísa está aqui falando aqui pra gente que vocês duas vivem debatendo, né? Sobre as questões. Não entendi. Eu acho que eu vou tirar. Melhorou, pessoal? Assim, falar assim do que do retorno. Acho que melhorou, né? Estou dizendo assim, como que foi você, Ana Luísa, sobre essa questão? Então, ela já estava de debater presente, e tal. Ela já estava presente em algumas aulas, alguns filmes que eu revi, inclusive Freud, Além da Alma, pela, sei, talvez 20ª vez, mas a única presente com ela. E alguns filmes também indicados pela escola, né? E nós assistíamos e ela falava numa empolgação, numa maestria, quase que se dizendo, né? Que eu comecei a observar, mas assim, quanto a filho, eu sempre observei uma questão, que quando nós, né, pais, mães, nos colocamos uma expectativa e talvez uma esperança de alguma
alguma coisa a mais na situação deles, eles se negam, né, a Isso aceitar. é normal. Toda casa é assim. É assim. E aí, então, eu fiquei ali, ela me cobrando, olha a leitura, leia hoje, e comentando né, com uma certa né, desenvoltura naquilo que ela estava observando. Mas até aí eu não elogiei, não nada, porque ela é muito esperta, né? Então, aí ela mesmo chegou a mim e falou: Nossa, mãe, eu estou pensando aqui, o que você acha de. Então, aí eu me mantive neutra, né? Não mostrando aquela alegria, nem aquela grande expectativa, porque nós Da temos que nos parceria. manter. Sim, né? Não pode, porque. Não, como alguns falam assim, não, então eu não quero. Não, né? Eu falei, eu não sei, o que você acha? Eu tô né, gostando, né? Eu queria saber o que você acha disso. Falei, filha, você tem que resolver. Se você acha que isso vai ser, né, bom para você, né? Eu falei assim, vamos fazer, me dá informação, né? Ela falando. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar o contato da Vera e você fala com ela direto, né? E assim, off, eu falando com a Vera. Vera, minha filha. Mãe é mãe, né? A Não tem Vera pode como. deixar. Falei, passa para ela, né? E foi assim. Mas nós, está sendo muito bom. Está sendo muito, muito bom. Muito Diz ela que você é o espelho dela. Que você é a vida dela, que ela quer ser sua parceira, quer aprender com você. Pode ser, pode ser. Você ganhou seu presente do Dia das Mães. Olha, então, uma Ô, coisa gente, muito esse interessante. retorno eu teria que desligar e ligar de novo. Então, para não ter isso, tenha um pouco de paciência. Eu estou tentando falar menos para a doutora Roberto falar mais para não ter o retorno. Tá bom? Desculpa. Falar mais é comigo. Não, é uma delícia. Te escutar está sendo muito bom. Quando eu lecionava para crianças, eu lecionei desde a... na verdade, eu comecei a lecionar com 13 anos de idade. Não, minto. 14 anos de idade. Eu fui trabalhar como tia de escolinha. Naquela época. Essas escolinhas que não pegavam professoras formadas para não se pagar muito, né? Então, para mim, ganhar um salário mínimo, isso em 83, por aí, 83. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, e aí para não se pagar como professora, né? Então pagava-se um salário mínimo que para mim era uma glória, ganhar um salário mínimo, né? Eu achava assim. Então eu lecionava de manhã e à tarde. Eu saía da minha casa, o tio da perua ia me buscar às 6:30 da manhã, né? E eu já continuava fazendo a perua com o tio e chegava com as crianças, ali ficava com o maternal. Aí saíamos às 11:30 por aí, com o pessoal da perua, né, que saía um pouquinho mais cedo. Nisso já passava rapidinho na minha casa, a marmita minha mãe já tinha deixado prontinha, né, tudo quentinho. Pegava ali, subia na perua e já começava a pegar os alunos da tarde. E aí íamos para a escola, né, aí terminava o ciclo e estudar à noite, né. Então foi aí de uma escola para outra. E ninguém morria por trabalhar assim, né? Não. Era tão normal pra gente. Antes disso, trabalhei em lojas, como vendedora, como queria roupas bonitas, então, e meu pai dizia, não, me peça qualquer coisa, estudo você tem. Agora não me peça roupa, que isso você não vai ter. Onde você quiser estudar, você vai ter, né? Então eu, né, então vou, né? Então eu ia trabalhar, procurar aquelas boutiques boas com aquelas marcas, né? Era Feurucci, era Feurucci, então, nossa, a Zoom, Zoom, né? Zoom. Você lembra, né? Lembro, opa. Então aí eu tirava
tudo em créditos, em roupa, né? Acabava tirando. Mas quando, né, poder ajudar, sobrava alguma coisa, então eu chegava toda feliz para minha mãe, porque eu sou filha única, né? De mãe, sempre foi nós duas. Eu como filha, né? A minha mãe foi muito difícil para ela também, me criar sozinha, porque minha mãe é mãe solteira. E meu pai era casado, então aquela coisa de vir de vez em quando, né? De quando em quando, que às vezes demorava muito tempo e minha mãe tinha que se virar nos 30. Então eu tive que, né, me posicionar isso desde nova. Né? Então aí morar em um local, morar em outro, eu que resolvia tudo, eu sempre fui muito dinâmica nesse ponto, e então ia procurar casa, ia ver o contrato, ia ver tudo, deixava tudo prontinho para minha mãe na última hora ir. Eu sou capricorniana também. Resolver tudo, né? Tudo. Isso teve um peso na sua vida mais tarde? Não, olha, o peso que talvez teve é de talvez eu querer casar muito cedo, achando que era dona de si, achando que isso ia me, né? Então, com 18 anos me casei, do primeiro casamento, com 19 já era mãe, né? Mas nunca parei de estudar, né? Nunca parei. Eu fiz o... Então, filho nunca foi um obstáculo. Não, de jeito nenhum, de jeito Isso é um grande recado para as mulheres que estão nos de assistindo. jeito nenhum. Eu fiz o magistério, né, que era o primeiro colegial, e aí depois nós fazíamos mais 3 anos, né, que o total dava 4. Quando eu estava, que eu passei do terceiro para o quarto magistério, você já recebia o diploma de ensino médio. Aí o que eu fiz? Eu quero fazer faculdade. Só que eu não queria fazer pedagogia, porque eu não aguentava mais, através do magistério, né, ver toda aquela didática. Isso mesmo, Aí falei, o que, né? E também por uma professora de psicologia foi que me, né, que me trouxe a essa área. Aí então, eu com um filho recém-nascido, né, que é o meu mais velho, né, e entrei na faculdade de psicologia. Eu fazia o magistério de manhã, o quarto magistério, e à noite eu fazia psicologia, né, a faculdade de psicologia. Então eu tinha só a tarde para estar em casa resolvendo as coisas. Depois de formada do magistério, logo em seguida eu tive muita sorte, porque eu consegui lecionar numa escola, uma das melhores escolas daqui da minha região, Central. Né? Eu fui entrar, e aí então era lecionar à tarde e estudar psicologia à noite. Né? Ontem mesmo meu filho esteve aqui, o mais velho, e aí foi muito engraçado, porque ele falou, mãe, eu sou traumatizado. Eu falei, por quê? Agora você já sabe, né? Aí ele falou, por que você me deixava, esquecia de me buscar nos lugares? Eu falei, nossa, mas ele falou, eu lembro muito bem dessas situações. Aí eu falei, mas é que, né? Eu falei, eu lembro que assim, aquela coisa de que, a minha mãe vai buscar o pai dele, que foi o meu primeiro marido, ou vai, ou eu. Então, sabe a dúvida de quem vai, de quem não vai? Mas, e que também é interessante a pessoa aprender a frustrar. Então, Foi isso que fez ele esse trazendo isso daqui. Aí eu falei, poxa vida, se você está frustrado, né? De uma pessoa, num patamar que você chegou hoje, com a idade que você tem, tendo passado em 3 universidades públicas de medicina, que teve a opção de escolher, inclusive em Minas ele passou, na Federal Estadual de Minas. Universidade Federal. Isso, só que aí ele optou por Botucatu, né, para ir para lá. Quer dizer, uma pessoa que fez os cursos de pós dele, que fez cardiologia, eco, terminou agora um ecofetal. Falei, se isso é uma pessoa traumatizada,
Poxa vida, eu vou dar. Estão precisando de muitos traumatizados, né? Muito. Muitos traumatizados. O do meio, há um tempo atrás, falou também que era traumatizado. Eu falei, mas por Que bom, né? Traumatizado, senão que é normal. Falei, mas por que Quem você não traumatizado? traumatiza, Ah, porque você nunca me deu um carrinho de controle remoto, era só Lego. Aí, aí chegou no fim, isso que foi no meio do ano, alguma coisa assim. Chegou no fim do ano, eu comprei um carrinho de controle remoto. controle remoto Para para ele, ele. estava com 27 anos, falei, toma aqui. Interessantíssimo, Olha, né? por isso, eu quero tirar a minha A minha responsabilidade. Mas o trauma, a gente falando nessa visão psicanalítica, né? Nós sabemos que ele é super importante. Sim, É ele que faz com que a pessoa dê conta de ser inserida no processo da vida e aprenda a lidar com as causalidades da vida, né? Sem traumatizarmos, vamos ser um psicótico. E não vamos ter essas fantasias que minha mãe desamparou, que minha mãe não foi ideal para mim. É só uma fantasia. A gente nem fica chateada com isso. Porque se fossem pessoas alcoolizadas ou pessoas fora da lei, aí sim, não conseguimos fazer um trauma realmente sugestivo na aprendizagem para o ser humano. Né, doutora Roberta? Nós estudamos muito isso, nós sabemos disso, a importância. Doutora Roberta, e aí como foi que a Georgina é sua mãe? sim. Ela falou, aqui, que você é minha filha maravilhosa. Né? Ela deixou que minha filha, sou fã da minha filha. Né? Que homenagem! É muito difícil uma mulher, na época em que ela viveu, né, uma mulher de 17 anos, uma menina de 17 anos, né, de repente se relacionar com um homem de 40, eu não lembro que idade meu, mas 40 e pouco, 43, 44 anos, meu pai tinha, né, nessa época. E começou a namorá-lo sem saber que ele era casado. Noivou com ela, né? Mas como meu pai foi muito boêmio então gostava muito de bailes e tudo mais, minha mãe trabalhava em casa de família. Então, numa dessas, ele levou a minha mãe para ir, e levava no baile, outro baile, e nisso o meu avô ficou sabendo que a minha mãe não tinha ido para o trabalho, talvez num determinado dia, não sei, e que ela estava com ele. Meu avô evangélico da Assembleia naquela época, hoje a minha família praticamente 70% são da congregação cristã, minha mãe também, né? E aí quando a minha mãe estava chegando... Paz de Deus, irmã Georgina! Quando minha mãe chegando com o meu pai na casa, aí os irmãos dela, que eram muitos, já logo falou, Gina, não vai porque não vai até lá, eles estavam na estrada, meu pai chegando com o carro, meu pai era político na época de Mogi das Cruzes, né? Tive um tio que foi até prefeito, não vai para casa que o pai colocou suas coisas tudo para fora, né? Todas para fora. E aí meu pai falou, não, eu vou. E chegando lá, meu avô falou, olha, aqui ela não fica mais. Então, eu entrego ela para você, porque nessa família ela não pertence mais. E foi assim. E ela demorou para me ter, teve muitas perdas, ela engravidava e perdia, mas até então ela não sabia nem do compromisso que meu pai tinha com outra pessoa, casado, e eu já tinha um irmão mais velho, né? E aí foi que, quando ela ficou sabendo,
Na verdade, eu acredito que ela ficou sabendo depois que eu nasci, porque até a família, não sei quem, descobriu, mas com medo de que ela fosse perder uma outra criança, né? E ele mantinha ela num hotel muito bom, em Mogi das Cruzes, como ele era jogador de baralho, tinha uma casa noturna de baralho, então ela ficava com ele à noite e durante o dia dormia. E ele falava que era para ela não sair, no caso até prendia ela nesse local, ela disse que ela não tinha chave e só à noite que, né, saía. Após eu ter nascido, ela tinha uma vida de rainha e tudo, mas isso durou pouco tempo, porque aí já logo depois vieram outras mulheres, e aí ela teve que, e aí foi ficando mais espaçosa as visitas dele, e ela teve que se virar. Ela teve que ir procurar um trabalho e trabalhar novamente, porque ela já não trabalhava mais, ela estava apenas, né, cuidando de mim. E aí ela foi, e aí foi espaçando mais, e apareceu uma, e a outra, né? Na vida. E ela foi se redefinindo como mãe apenas, mas ele nunca deixou a função de pai. Nunca. Ele, talvez, existe uma mágoa da minha mãe, porque ele deixava de vê-la, ele chegava com o carro, buzinava e eu saía com ele. Né? Nós íamos restaurantes, ele pagava qualquer escola que eu quisesse, inglês, balé, tudo mais, mas a minha mãe era aquela pessoa que ficou, né, ali, então, mas ele foi um pai, para mim, muito presente. Eu acredito que, às vezes, eu faço comparações, eu vejo ele mesmo não estando morando comigo, eu via ele mais presente do que alguns pais que estão em casa. Né? Porque ele fazia a função, né, doutora Roberta? Fazia. Interessante que quando Freud trabalha essa questão do complexo de Édipo, se seu avô soubesse que foi ele todo o causador desse encontro dela com o seu pai. É verdade. Não é verdade? Porque ele não colocou, não foi a filha para fora. Ele colocou para fora, foi a mulher dos sonhos dele. Exatamente. Se ele tivesse dado conta, ou tivesse uma analista para explicar para ele que aquela pessoa, aquela mulher que estava ali não era a mulher dele. Era a filha dele que precisava do colo dele. Por isso popularizamos a psicanálise. Para as pessoas entenderem que o pai da doutora Roberta fez o papel de pai. E o outro, com toda a estrutura que tinha, tanto religiosa quanto política, não estou falando mal da pessoa, estou falando do psique, não conseguiu exercer a função de pai, somente de homem. Mas a sua mãe foi brilhante nas duas funções. Né? Assim como você também aprendeu bem e deu conta. Não tem como a gente fugir hoje, as mulheres separam. Elas não são mais obrigadas a conviverem com relacionamentos abusivos, onde apanham, ou são degradadas verbalmente. A Lei Maria da Penha, ela tem que começar a existir dentro das mulheres. Quando elas perceberem que era um ser de potencial, um ser no qual é feito da criatura de Deus, veio da essência de Deus. E quem vem da essência de Deus não pode ser maltratado, e sim amado. Né? Cada um da sua forma. Amar não é paparucar e nem ficar elogiando toda hora, mas exercer a função do cuidado, da proteção, e fazer com que aquela pessoa se sinta raiz da sua raiz. Mulher, feminina, filha,
né? Então é isso que você trouxe para a gente tão lindamente na sua história. Freud deve estar morrendo de inveja de mim agora no sepulcro. De poder de vocês também, de poder estar escutando uma pessoa que sobreviveu aos ataques psíquicos da vida e está aí agora para poder nos ajudar em São Paulo, tá? Como didata. Gostaria que você deixasse aí o seu telefone de contato, ela está atendendo online, até ela se organizar numa próxima clínica, né, doutora Alberta? Se Deus quiser, conte conosco, viu? E para que vocês possam procurá-los aí em São Paulo ou fora de São Paulo, em outros países. Eu tenho muitos pacientes fora dos países também. Com certeza, gente, pessoas que vieram de vidas assim, eu também vim de uma vida também muito difícil, mas somos pessoas que gostamos muito de acolher. Aprendemos muito isso. Você poderia fazer a gentileza de deixar o seu telefone, doutora Roberta? Tá ok. É 11 971 36 9255. A sua filha poderia fazer o favor de colocar aí para mim? Tá, ela colocava. Ela não está aqui perto de mim, mas ela está lá. Isso é com certeza. Olha, repete novamente. 11 9 71 36 92 55. Doutora Roberta, ela é de Mogi das Cruzes, São Paulo, e gostaria de agradecer vocês, todos que estão aqui conosco. Essa live estará no nosso story, que depois eu mando para vocês o link do Facebook. Tá bom? Muito obrigada. Jesus te abençoe. Muita luz, tá? Muita paz, para que você possa seguir esse novo caminho. Ok? Muito obrigada. E agradeço a Deus por ter usado Sumos, a família Sumos, para despertar você para uma nova caminhada. Obrigada, gente. Até amanhã. Amanhã é o dia do psicanalista. Estaremos no webinar. Se você é psicanalista ou aluno do Sumos, venha participar conosco. Obrigada. Boa noite, gente.